Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar esse estudo de ecologia e aí eu não estou aparecendo ainda para que vocês possam aí visualizar esse esquema e se quiserem aí como sugestão copiem o esquema para durante a explicação você ir fazendo anotações, né, nesse esquema, algo que você achar aí relevante, certo, para o seu aprendizado. Então a gente nunca absorve tudo de uma vez só, né? Então a gente precisa às vezes fazer essas anotações e ajuda, né, na assimilação dos conceitos. E é justamente para isso que a gente está aqui hoje, olha. Eu quero que vocês assimilem o melhor possível os conceitos de ecologia, os fundamentos mais básicos, porque a partir desses fundamentos é que a gente vai poder ter uma melhor compreensão de como os ecossistemas funcionam, certo? Então, nos ecossistemas, a gente tem aí que a cadeia alimentar é um dos principais fatores quando a gente fala de ecologia, né? Quando fala de ecologia, você já vem logo na sua cabeça, cadeias alimentares, um se alimenta do outro e tudo mais. Só que a gente vai além, né? As leis físicas e químicas também envolvidas, né, durante esse funcionamento do ecossistema, né? O fluxo de energia e outros conceitos, habitat, nicho ecológico, a decomposição, a bioenergética do ecossistema como um todo. Tudo isso a gente vai trabalhar nesses fundamentos aqui dessa aula, certo? Então, gente, vamos começar pelas leis físicas e químicas, né, que regem aí esses ecossistemas. Então, a ecologia, ela vai trabalhar o quê? As relações, as interrelações que se estabelecem entre os organismos e o ambiente e entre os organismos com eles mesmos, certo? Porque os organismos de uma espécie se relacionam com outra, da mesma espécie, e aí tem uma série de relações ecológicas que já é assunto para outro contexto, mas o ecossistema é isso, essa rede integrada de muitas relações entre o organismo e o ambiente e entre outros organismos, certo? E aí essas relações, elas vão seguir certas regras, certas leis que são universais, né? Em qualquer lugar que você fosse, você encontraria essas leis. Então as leis físicas e químicas são importantes para a compreensão mais completa dos ecossistemas. Então primeiro a gente começa com a lei da conservação da massa. Nos ecossistemas, né, existe uma grande circulação de matéria, né? Então, está havendo a decomposição, está havendo a absorção de matéria, a transformação da matéria está acontecendo o tempo todo dentro dos ecossistemas. Os seres vivos se alimentam, né? Transformam aquele alimento em outras coisas e assim você vai tendo essa matéria sendo constantemente transformada. Isso encaixa com a lei da conservação da massa de Lavoisier, que a gente já conhece, né? Que diz que a matéria não pode ser criada e nem destruída, mas sim constantemente transformada. Isso acontece nos ecossistemas, nós não fugimos a essa regra, né, nos ecossistemas também. Então, quando a gente for falar sobre esse funcionamento da cadeia alimentar, vocês vão entender melhor esse conceito, né, da transformação da matéria. O outro é sobre a lei da conservação da energia. Então, na primeira lei da termodinâmica, né, você vai ter lá que a energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada, do mesmo modo que a matéria, né? Então você já vê aí que vai haver uma relação entre matéria e energia dentro dos ecossistemas. Na segunda lei da termodinâmica, ela vai ter muito a ver aqui com a questão da entropia. Entropia é o quê? A entropia seria, né, um grau de desordem de um sistema, certo? E aí nos ecossistemas isso também é válido, porque durante as transformações energéticas acaba se liberando calor para o ambiente, por exemplo, e essa energia liberada extra acaba causando um maior grau de desordem nas partículas. Como assim? As moléculas elas estão numa vibração, certo? Essa vibração ela é proporcional à quantidade de energia que está presente num determinado sistema. Quanto mais agitadas estiverem essas moléculas, essas partículas do sistema, maior é a entropia. Quanto menor o grau dessa agitação, menor é a entropia. Então a entropia é um grau de desordem. Essa desordem pode ser maior ou menor, certo? Então na segunda lei da termodinâmica ela vai ter a ver com isso, mas também vai dizer lá sobre a energia se deslocando de locais em que ela está em excesso para locais em que ela está em falta. Tá? Então eu vou explicar isso para vocês aqui dentro de um contexto. Aí vem também a questão do fluxo da energia. A energia, como ela não pode ser criada nem destruída e tudo mais, ela não circula de uma maneira, vamos dizer assim, aproveitável
o tempo todo. Então a energia ela está sempre em transformação. Você não vai reter essa energia aqui para sempre e tal. Ela está sempre se transformando. E a energia flui, certo? Então imagina a energia como um rio, certo? O rio vai passar ali, olha, sempre indo naquela direção para lá. Aquela água não volta, né, para você. É a mesma coisa da energia. A energia flui, ela passa e é transformada e aí pronto, certo? A energia não circula, ela flui através dos sistemas, tudo bem? Então quando a gente fala de energia nos ecossistemas é um fluxo energético. Não fique dizendo, a energia circula pelo ecossistema, porque circular, né, dá uma ideia de retorno. Não, a energia flui, foi, passou, tá bom? Níveis tróficos. Dentro das cadeias alimentares, né, vamos começar a falar do conceito de cadeia alimentar. Você tem aqui uma cadeia alimentar, né, sendo visualizada, né, onde você tem aqui insetos, um lagartinho, a serpente, a raposa, né, você está vendo aqui as plantas. Você tem uma cadeia alimentar, uma série de organismos que estão em relação, né, estão interrelacionados no mesmo ambiente. E aí você classifica esses organismos de acordo aí com a função que eles estão exercendo, né? Dentro desses chamados níveis tróficos. Nos ecossistemas, né, você vai ter aqui 3 níveis tróficos básicos: produtores, consumidores e decompositores. Quais são as funções que eles exercem, certo? Produtores, o nome já está dizendo, né? Eles vão produzir. Então são os organismos autotróficos que estão dentro daquele ecossistema. No caso aqui, vocês estão vendo como esse exemplo de autotrófico, as gramíneas, né? Aqui você tem um capim, um mato, né? Uma graminha, que está ali fazendo esse papel dos produtores. E os produtores, eles são importantíssimos dentro das cadeias alimentares, porque eles são a principal fonte energética, eles são a base da cadeia alimentar, certo? Que você vai ter. Nesse caso, eles pegam a energia diretamente do Sol, vão absorver essa energia do Sol por meio de transformações de fotossíntese, né? No caso das gramíneas, elas fazem a fotossíntese e fazem uma transformação de energia, onde a energia solar será captada e transformada em energia química, que no caso essa energia química vem na forma de carboidratos, os açúcares que as plantas produzem, certo? Nas suas estruturas. Então esse nível dos produtores é importantíssimo. Você vê que em todos os ecossistemas assim grandes, complexos, você tem um nível de produtores bem destacado. Floresta Atlântica, Floresta Amazônica, Caatinga, Cerrado, você vê que a vegetação é importantíssima, mas é porque são os produtores, eles vão captar a energia solar. A menos que você aí, ser humano ou animal, faça fotossíntese, você não é capaz de absorver diretamente a energia do sol para ter uma grande utilidade na sua vida. Mas os produtores fazem isso, eles usam a energia solar, transformam ela em energia química, que é os açúcares, e a gente vai obter essa energia solar transformada, né, na forma dos carboidratos. Quando você comer uma maçã, uma couve, um alface, etc., lembre que você está consumindo de forma indireta a energia que veio do sol e que a planta transformou em produtos que são assimiláveis pelo nosso organismo, pelo nosso corpo. Deu para entender isso, né? Então vamos ver. Produtores, eles vão ser autotróficos que podem fazer fotossíntese, no caso dessas gramíneas, e no caso dos ambientes que são escuros, né? Como é que acontece? Tem um nível de produtores ou não existe? Existe. Vou pegar como exemplo algumas bactérias do fundo oceânico. Essas bactérias, elas vivem em condições de falta, ausência de luz, né? Porque tem um limite para onde a luz consegue penetrar no mar, certo? E quando chega em certos ambientes, a escuridão é total. Então existem lá as fontes hidrotermais, onde sai uma água com temperatura bem alta, né? E junto com essa água vem uma série de compostos químicos, ferro, enxofre, e muitas bactérias são capazes de utilizar esses compostos para fazerem reações, né? Na verdade, não fotossintéticas, mas reações autotróficas, né? Que a gente chama de quimiossíntese, reações quimiosintéticas, para poder gerar compostos orgânicos. Então ocorre toda essa reação, né, de quimiossíntese nesses ambientes escuros, que elas conseguem produzir matéria orgânica e toda uma cadeia alimentar se desenvolve em torno dessas fontes termais, mesmo que a temperatura seja lá de 80 graus, 90, né, tudo mais,
certo? Consegue se desenvolver bastante bem esse tipo de situação em ambientes escuros. Então, o nível dos produtores não é só com luz solar, né? Tem outras condições que podem fazer com que os seres vivos produzam seus próprios alimentos e sustentem uma cadeia. Os consumidores, é como o próprio nome diz, eles vão consumir, né, aqueles nutrientes que estão ali disponíveis no ambiente. E vão fazer isso de várias formas. Seja se alimentando das plantas que estão ali paradas, eles vão ter um sistema desenvolvido para se alimentar dos vegetais, seja indo em busca dos alimentos, como por exemplo acontece aqui na serpente, que ela vai correr atrás, né, das suas presas, fazer emboscadas e tudo desse tipo, as aranhas, etc. Certo? Então os consumidores, eles vão ter que buscar o seu alimento, eles não têm a capacidade de autoproduzir seus nutrientes, tá certo? Então eles precisam de uma fonte externa de matéria orgânica para poder sustentar o próprio corpo. Então você se alimenta para isso, para obter matéria, e ali a partir daquela matéria você consegue fazer transformações energéticas que depois vão permitir que seu corpo se desenvolva, cicatrize, cresça, etc. Tá? Os consumidores, gente, eles vão estar aqui divididos em classes, vamos dizer assim. Então, aqueles consumidores que se alimentam dos produtores, né, no caso aqui está sendo as plantas, né, aqui esse besourinho ele seria o consumidor primário. Ou seja, como ele se alimenta dessas plantas, certo? Ele está ali, é o primeiro nível de consumidor. Então ele constitui os herbívoros, certo? Então os herbívoros se alimentam dos vegetais, dos produtores, tá? O consumidor primário, ele vai também servir de alimento, né? Vai transmitir essa energia que ele acumulou no corpo dele, ele vai poder repassar ela quando for consumido por outro tipo de consumidor, que é o consumidor secundário. Então, nesse caso aqui está sendo o lagarto, né? Ele vai se alimentar desse besourinho e a energia que o besourinho absorveu da planta vai para o lagarto, né? Então, o lagarto vai comer vários besourinhos desses até conseguir saciar suas necessidades energéticas. O consumidor secundário, então, alimenta um consumidor terciário, e o terciário alimenta um quaternário. Esse consumidor quaternário é o que a gente chama de predador topo de cadeia. Não tem nenhum outro organismo que, nessa cadeia alimentar, pelo menos, que seria capaz, né, de predá-lo. Então, esse aqui seria o predador topo de cadeia, né? Aquele que controla a cadeia alimentar, na verdade. Se você tira o predador topo de cadeia, você pode causar um desequilíbrio no ecossistema, certo? Porque ele tem uma função importante de controlar as populações de outras espécies, né? Essas populações, se elas crescem demais, acaba gerando falta de alimento, competição em excesso. Então, tem uma série de fatores aí, né, que podem acontecer na medida em que faltam predadores. Do mesmo modo que se faltasse o do topo, seria um desequilíbrio, se faltasse o terciário, se faltasse o secundário, também causaria, porque cada espécie tem um papel dentro do seu ecossistema. Então não existe espécie desimportante, né? Então vamos pegar como exemplo, as pessoas não gostam de mosquito, né? A muriçoca, mas as muriçocas têm importância grande, né? Elas têm uma série de funções, né? Então elas não só se alimentam do seu sangue, certo? Elas também fazem papel de polinização. Tem muitas muriçocas, os machos, né? Eles se alimentam de néctar das plantas, né? Dos açúcares. E até aquela funçãozinha que a muriçoca executa de transmitir doenças é importante. Por quê? Porque as doenças acabam controlando as populações. Então, é meio cruel dizer, mas é necessário. Então, até as muriçocas têm uma importância grande nos ecossistemas. E se você não é desafiado nos seus ambientes constantemente, as espécies não evoluem, certo? As espécies precisam de desafios para que elas possam buscar, né, as adaptações por meio de seleção natural que vão ocorrer. E aí não existe ambiente que seja estático, não existe ambiente que seja confortável. O tempo todo o ambiente pressiona as espécies a terem melhorias. Então, nessas relações que acontecem, as espécies vão evoluindo, tá bom? Então lembre, eu estou falando isso por quê? Porque toda espécie tem importância dentro dos seus ambientes, né? Não vem dizer, essa espécie é desimportante, vamos extinguir, não faz nada. Faz sim, deixe de ser ignorante, porque as espécies existem há mais de 4 bilhões de anos na Terra e cada uma delas que existe até hoje é porque teve sucesso evolutivo, certo? E outro nível seriam os decompositores. Os decompositores também vão ter outro papel interessante, né? Que é o quê? Pegar toda a matéria que morrer, né, a matéria viva, que depois o organismo vem e morre, tipo, seja a planta ou animal, morreu,
essa matéria desses animais ela vai retornar para o ambiente. Só que, tipo, vai retornar como? Né? Eles não vão se desfazer, né? Tipo, né? Um estalo, não. Os organismos decompositores que eu representei aqui pelos fungos, né? Eles vão fazer esse processo de transformação da matéria orgânica em componentes inorgânicos. Por que isso é importante? Porque as plantas, por exemplo, vão assimilar muitos desses nutrientes depois, né? Então, na forma de nitratos, nitritos, tem amônia. Tudo isso aí, na hora que vai havendo a decomposição, vai sendo redisponibilizado para o ambiente, para que outras formas de vida possam se aproveitar daquela matéria orgânica. A matéria, gente, ela não é infinita, né? Ela não está disponível em formas assimiláveis o tempo todo. Então a gente reaproveita o que tem aí. E aí que entra a questão dos decompositores, porque eles fazem uma reciclagem da matéria. Vamos imaginar a matéria como algo que você monta e forma algo mais complexo, e vem os decompositores e desmontam para que outros seres vivos possam montar novamente, né? Produzir carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, as macromoléculas da vida, certo? Então os decompositores vão fazer esse papel de redisponibilizar a matéria de novo para o ecossistema para poder ser aproveitada, certo? Isso que a gente falou foram os níveis tróficos. E aí vem os componentes dos ecossistemas, certo? Nos componentes você tem os fatores bióticos e abióticos. Os bióticos, como o próprio nome diz, são os seres vivos que estão lá. Isso não precisa de muito mais explicações. Os seres vivos são os fatores bióticos. Já as condições daquele ecossistema, como a quantidade de luz, a umidade presente, a quantidade de água, né, tudo mais que não for vivo, a gente vai chamar de fator abiótico. Então, o vento, luz, pressão, temperatura, né, tudo isso, pH, condições físico-químicas em geral, são os fatores abióticos. E os seres vivos influenciam nesses fatores abióticos. Então você vê que o solo, por exemplo, um local que tem um solo, que tem vegetação, essa vegetação ela causa mudanças naquele solo o tempo todo. Como assim? Né? O vegetal, quando as folhas caem no chão, que entram em decomposição, acaba influenciando um tipo de nutrição para o solo. Né? Então você vê que o solo é um fator abiótico, mas dentro do solo vai haver micro-organismos, uma série de organismos, vamos dizer assim, com função diversa, né? Fungos, bactérias, protozoários dentro daquele solo, fazendo ali transformações de energia, certo? E de matéria. Tá? Então, os organismos influenciam o ambiente em que eles estão. Né? James Lovelock demonstrou que a vida só é capaz de existir porque existe vida, porque um organismo faz uma função que acaba beneficiando o outro. Né? Então, lá na teoria da Terra Gaia, né, você vai ter então ali que a vida sustenta a si mesma, certo? O que é essa teoria Gaia? James Lovelock disse que a Terra, né, é um organismo vivo, certo? E aí a partir dessa premissa, né, nós temos que todas as formas de vida participam, né, desse organismo vivo, constitui esse organismo vivo. E aí, né, a vida, ela existe melhor, vamos dizer assim, onde há vida. É um negócio meio paradoxal, mas é isso mesmo. A vida só existe porque tem vida, né? Então, a vida gera a si mesma e mantém, né, suas condições de existência, tá bom? Por isso que eu digo, todas as espécies são importantes, porque elas fazem algo que beneficia outras de alguma maneira, né? A gente vai ter uma dificuldade de enxergar isso, porque vai pensar nas doenças e tal, mas isso é real. A gente não tem que pensar numa escala menor, mas sim global, tá bom? E aí vem, vamos ver como é que funciona esse fluxo de energia que eu citei para vocês. Gente, é o seguinte, nenhum ser vivo aproveita 100% da matéria e da energia que ele absorve. Não tem, e que ele produz. Não tem como isso acontecer. Você fugiria de uma das regras mais básicas, né, da termodinâmica, que é a energia em transformação constantemente, certo? Imagine uma forma de vida onde ela não perde nada de energia e nem de matéria. Você não ia nem enxergar esse ser vivo, porque a luz que chegasse nele não iria voltar para você, já que ele absorveria tudo. Não tem como, gente. As transformações metabólicas, todas elas acabam gerando formas de energia química, mas também formas de energia como o calor. E o calor se dissipa facilmente. Nós perdemos
grande parte da energia que consumimos, né, nos alimentos, porque ela se torna calor. Vamos explicar isso. O Sol é a nossa fonte de energia principal, né? Não tem outra no planeta que seja mais importante do que o Sol, porque o Sol, gente, com a energia dele, ele controla o vento, a chuva, né? E tudo o que acontece aí de fenômeno físico que dependa de calor e tal, o Sol está nesse controle com esse abastecimento de energia, certo? É a nossa principal fonte de energia. Agora imagine, o Sol, ele transmite para nós por dia 10 elevado a 22 joules de energia. Um joule, só para vocês terem ideia, é 0,239 calorias. Façam essa conta. 10 elevado a 22 sendo joules por dia. É muita energia. Nós não conseguimos aproveitar tudo isso. Aí vem as plantas, né? O Sol irradia tudo isso, vem as plantas e absorvem uma parte, né, para fazer a fotossíntese. Quando aquela planta absorveu essa energia para fazer fotossíntese, vamos entrar aqui com um valor hipotético, 1000. Vamos dizer que a planta, o Sol está liberando aqui para nós 10.000, a planta pega 1000. Desses 1000 que a planta pegou para fazer a fotossíntese dela, transformar essa energia solar em energia química, ela vai aproveitar, ficar para ela com uma porcentagem muito baixa, né, para fazer as atividades metabólicas que ela tem que fazer, né, para se construir, né, e tudo mais. Acaba que a planta perde uma grande parte do seu consumo, né, da sua absorção de energia solar para o ambiente ao redor, porque essa energia solar que chega assim em onda eletromagnética, energia luminosa em luz, ela é transformada, né? Durante a transformação energética, uma parte dessa energia vira calor e o calor se dissipa, certo? Tchau. E aí ela acaba perdendo uma grande parte dessa energia, desses 1000 que ela absorveu, vamos dizer que ela ficou com, sei lá, 200, certo? Aí esses 200 que ela ficou para atividades do organismo é que vai ser usado para reprodução, produção de frutos e sementes, novas folhas, novas raízes. Aí você vai ficar pensando, nossa, ela recebe 1000 e fica só com 200. Para fazer isso tudo, exatamente isso que acontece. Agora pega essa mesma planta que ficou lá só com 200 e agora vem um besouro. Vamos continuar com os nossos 200, né? O besourinho vai pegar esses 200, né? Vai comer ali. Ele não vai comer uma plantinha só, porque 200 para ele é pouco. Por que é pouco? Porque desses 200 ele vai ficar com mais ou menos uns 20 para reproduzir, aí transforma isso em fezes, né? Para crescer. Acaba perdendo muito também. Então o calor, né, que está sendo ali, aquela transformação energética que aconteceu, está fazendo esses besouros perderem calor para o ambiente, perderem matéria também através das fezes, da urina, certo? Então eles acabam, né, perdendo uma grande parte. Então dos 20 que os besourinhos pegaram, né, eles ficam com 2, certo? Aí 2 é o que vai restar aqui para o lagarto. Só que o lagarto ele não come um besourinho só, né? Ele vai comer um monte para obter muita energia, certo? Desses 2 do besourinho, o lagarto fica com 0,2. Naquele mesmo esquema de perder energia, perder matéria e tal. Desses 0,2 que ele ficou, né, vem a cobra aqui e fica com uma porcentagem. E no final lá, o consumidor quaternário, ele tem um nível assim de disponibilidade energética bem baixo, né? Então, eles vão ter que comer bastante, né? São animais geralmente grandes, os predadores topo de cadeia têm um tamanho maior e tudo mais, assim falam nessa questão de mamíferos. Né? E eles comem muito para poder obter muita energia, porque eles acham que eles são grandes, vão precisar de mais alimento, mais energia para compensar nesse tamanho. Então veja que vai havendo ao longo de toda a cadeia alimentar uma grande perda de energia o tempo todo, porque é aquilo que eu falei no início, não tem como nós aproveitarmos toda a energia 100% que a gente absorve, porque o ambiente ali está fazendo transformações energéticas, estão havendo transformações energéticas dentro de nós, não tem como a gente aproveitar tudo, certo? Então, gente, tá aí nosso fluxo de energia acontecendo. E aí, mais interessante, eu falei que eu comecei com 10.000 que veio do Sol, depois tinha 1.000 na planta, 200 no besouro, 2 no... Quando, né, você chega lá no topo, né, da cadeia, a energia está mínima. Está mínima. E aí é por isso que existe uma limitação. Você não pode ter muitos organismos, né, muitos níveis tróficos. Em geral, né, uma cadeia alimentar vai ter lá no máximo 4 a 5 níveis tróficos no limite. Por que um limite de níveis tróficos? Pelo menos 4 a 5, porque a energia seria muito mais baixa se houvesse 6, 7, 8, 9, 10 níveis tróficos, entendeu? Então, no máximo, as cadeias alimentares vão ter assim uns 5 níveis tróficos, né? Por quê? Porque a quantidade de energia disponibilizada a cada vez que você, olha,
transmite energia cada vez menor. Então a energia ela diminui quando ela flui através da cadeia alimentar. Entendam isso, viu? A energia sempre vai diminuir de um nível trófico para outro. Tudo bem? Beleza. Vou explicar melhor ainda. Eu vou fazer aqui uma pirâmide para vocês verem como é que isso funciona. Então no esquema, olha, vou botar até aqui. Fica bem simples. Ó. A base, né, da cadeia de alimentação, as plantas, porque tem a maior quantidade de energia. Aí em cima daquela ali vem os consumidores primários, depois os consumidores secundários, depois os consumidores terciários e o quaternário, ó, e aqui é o consumidor quaternário. Veja que aqui a base é maior porque está a quantidade de energia maior, certo? Mas à medida que você sobe, a energia ela diminui, certo? Então quanto mais você subir nos níveis tróficos, mais a energia diminui. E não tem como ela voltar a aumentar, porque você já sabe, né? A energia não pode ser criada nem destruída, mas é sempre transformada. A energia que está fluindo aqui, gente, ela vai sendo dispersa de várias formas. Então, quando chega no último nível trófico, é quando a disponibilidade de energia é bem menor, certo? Então não dá. Se eu colocasse mais um, mais outro nível trófico, quanto de energia fica aí? Né? Então tem uma lógica, tem uma limitação no número de níveis tróficos dentro de um ecossistema, tá certo? Gente, na relação dos produtores aí você está vendo aqui a fotossíntese, né, que eles fazem e acabam formando. Aqui é um tipo de açúcar, aqui é o que se formou o piruvato, né? Mas depois esse piruvato é usado para outras reações dentro da planta que gera glicose, gera celulose, uma série de coisas. Então aqui a fotossíntese como uma reação importante dentro dos ecossistemas, porque é a reação justamente da produção daqueles açúcares, né? É essa reação que permite a transformação, olha, da luz que veio do sol em componentes químicos absorvíveis pelos animais, né? Tá vendo aqui também no esquema uma decomposição, até que o animal morreu, né? Vai haver uma redisponibilização, a reciclagem da matéria desse animal para a decomposição, né? Então a decomposição ajuda a reciclar aquela matéria do ambiente, né? E os vegetais absorvem, certo? Esses nutrientes, tá certo? Outra reação importante é a respiração, gente. Por quê? Porque os animais e as plantas respiram. E nessa respiração é que eles vão gastar energia, certo? Na respiração há um gasto energético. Então, olha, a glicose, né? Ela vai ser quebrada na presença de oxigênio, liberando aqui CO2 e água, né? Nessa reação de respiração, a produção de ATP, né? Que é uma forma de energia, essa produção de ATP. E aí, durante o processo respiratório, você consome suas reservas, né? De glicose, por exemplo. Então, você se alimentou dos vegetais, obteve glicose, né? E aí, a partir dessa respiração, você quebra esses materiais. Então, você está consumindo energia química. Consome energia química de uma forma para transformar ela em outra forma de energia que a gente também vai absorver, também vai gastar. Então, a fotossíntese, a respiração são fatores importantes dentro das reações bioenergéticas do ecossistema, certo? Vamos chegando aqui ao nosso conceito, né, de habitat. O habitat é o local onde a espécie vive, certo? Onde ela desempenha suas funções ou onde você pode encontrá-la. Certo? Os habitats são ambientes diversos, né? Pode ser desde uma gota d'água, né, contendo ali milhões de micro-organismos, até uma floresta de milhões de quilômetros quadrados, como é o caso na Amazônia, por exemplo, aí sendo constantemente devastadas, principalmente nesse período, né, de ideologias políticas distorcidas, onde não se valoriza a natureza, onde não se tem consciência do papel natural, né, desses ecossistemas. Então, devastações imensas de habitat estão acontecendo, né? Isso inclui os corais, as florestas, os oceanos em geral, né? Tudo isso está sendo assim gradativamente degradado e a gente tem chegado, pelo menos em alguns locais, a uma maior consciência sobre essa importância do ambiente, né? E o que é que nós devemos fazer, como é que nós devemos viver melhor para preservar esses ambientes. Então aqui você tem também o nicho ecológico,
né? Nicho ecológico, o habitat é onde a espécie vive. O nicho ecológico vai incluir o local onde essa espécie vive, as funções que ela desempenha dentro desse local que ela vive, as relações que ela estabelece naquele ecossistema, né? Qual é o papel trófico que aquela espécie tem nesse ecossistema. Então, o conceito de nicho é basicamente isso, a profissão da espécie dentro do ecossistema, certo? Dentro daquelas relações que ela estabelece ali. Gente, eu tenho aqui, por fim, né, esse pequeno esquema que resume tudo que a gente falou, né? O Sol sendo uma fonte energética, né? Onde vai haver aqui uma entrada de energia no ecossistema. Esse sistema absorve essa energia, transforma ela, trabalha essa energia. E aqui você tem um ambiente de entrada, né? Que entra energia, entra matéria. E um ambiente de saída, onde também você perde energia, perde matéria, certo? Você perde entre aspas, né? Porque é uma transformação constante. Certo? Então há uma entrada e saída de energia e matéria nos ecossistemas e ali eles vão ser usados, né? Então a matéria, gente, dentro do ecossistema, a matéria meio que circula. Então imagina, esse lagartinho morreu, tem os decompositores aqui, vão fazer a decomposição desse corpo dele, a matéria do corpo dele retorna para as plantas, que vai alimentar outros animais. Então você veja que a matéria está circulando aqui dentro. Agora a energia fluiu, né? A energia está chegando do Sol, passa por esse ecossistema aqui e depois vai embora, certo? Então esses vão ser mais ou menos, vão ser as formas básicas de funcionamento fundamentais aí dos ecossistemas, certo? Espero que vocês tenham aí pelo menos compreendido parte desse processo. E outra, não fique aqui no esquema não, vá olhar um vaso de planta da sua casa, vá olhar algum ambiente que tenha vegetações, certo? Cuidado com as aglomerações, mas observe que tudo ao seu redor é constituído, né, por relações de organismos, micro-organismos